Ao que tudo indica, né, realmente a gente vai testar esse suporte importante do Ethereum, tá? A gente precisa ficar de olho justamente no que vai acontecer após esse teste, porque é onde vai estar a melhor oportunidade no Ethereum, tá? A gente realmente está acumulando em formato de uma provável bandeira de alta, mas a gente precisa justamente dessa confirmação. A gente vai ver todos os pontos importantes no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise de Ethereum, vamos ver suportes, resistência, nosso preço-alvo, se a gente realmente acredita que a tendência ainda é de alta, tá? Embora a gente esteja nessa correção, eu acredito que seja uma correção apenas, tá? Não algum início de uma queda muito forte, tá? Mas a verdade é que a gente não conseguiu ainda sequer testar o nosso topo histórico, tá? Então pode ser realmente necessário uma correção um pouquinho maior, mas sem perder qualquer estrutura de alta, tá? Então a gente vai rever todos os pontos importantes no nosso vídeo de hoje, tá? Pelo semanal, a gente tem uma belíssima estrutura de alta montada. A gente vê a nossa linha de tendência de alta que já tem 3 toques, então ela já é bem importante, tá? A gente teve um toque aqui nos $867, depois aqui nos $1.100, depois outro toque aqui nos $1.500, e agora a gente pode de repente até voltar a testar essa região onde está justamente essa reta. Tá? Se vocês olharem aqui no gráfico semanal, a gente testou todas as regiões rompidas. Tá? Então, após o rompimento, a gente fez teste. Aqui a gente rompeu os 1.700, fez teste. A gente só não testou ainda os $2.500 até agora, tá? Porque se a gente passar uma linha aqui nesse topo dos 2.000 a $2.100, tá? A gente já fez um pequeno teste aqui, tá? Então poderíamos dizer que aqui também já foi vencido esse teste e falta apenas essa região dos $2.500, tá? Então pelo semanal a gente já vai ficar de olho nessa região. Agora quando a gente passar pro gráfico diário, a gente vai ver que ela também é uma região importante e também vai ser fundamental para projetar o nosso cenário de alta e o nosso preço-alvo, tá? Claro que com qualquer confirmação a gente vai precisar de uma sinalização de fundo nessa região ou rompimento dessa bandeira aqui para cima, tá? Então, passando pro gráfico diário, tudo indicando que a gente vai testar o fundo desse canal, que seria justamente retornar para essa região aqui dos $2.500, que é a região que não foi bem testada ainda depois de rompida, e a gente vê que tem uma região aqui que vai servir de suporte muito forte, que é onde tem toda essa acumulação. Dá para pensar numa possível reversão já a partir de agora. A gente teria que retornar para cima dos $3.000, o que agora parece pouco provável, tá? Então, o mais provável é que a gente faça esse recuo, tá? Então, a gente vai projetar tudo isso para entender depois desse toque, nesse suporte importante, qual vai ser o nosso preço-alvo, tá? Mas antes da gente continuar, quem não é inscrito no canal, dá aquela força pra gente aí, se inscreve, ativa as notificações, dá uma ajuda aí pra gente continuar crescendo. Aqui o nosso canal de cripto, a gente tem apenas 3 vídeos por semana, segunda BTC, quarta Ethereum e sexta uma altcoin com um cenário promissor. Então, dá aquela ajuda bacana e se inscreve aí. E também deixa um like se vocês estão gostando do nosso conteúdo, deixa um comentário aí, qualquer coisa. Diga se vocês gostam do Ethereum, estão comprados, vão comprar, deixa aí, isso ajuda também muito o canal, para que a gente possa aumentar o nosso engajamento, beleza? Então, vamos lá. O que a gente consegue projetar a partir de agora, tá? Vamos trabalhar com o cenário mais provável, que seja a gente dar essa pernada para baixo aqui em direção aos $2.500, que é essa região de suporte muito forte, tá? O fundo desse canal e um provável candidato a uma nova região de maior volume de negociação, tá? Então aqui seria importante, porque a gente voltando para o gráfico semanal, a gente vê que é uma zona que ainda não foi testada. Depois que a gente rompeu ó, esse retângulo vermelho, a gente não voltou para testar. Então seria até saudável a gente fazer esse movimento para justamente poder romper essa estrutura dessa bandeira aqui. E aí sim em direção ao teste do topo histórico e depois do nosso cenário de alta de longo prazo, tá? Então, após esse teste ou rompimento dessa bandeira, o meu alvo automaticamente está no topo histórico, que seriam $5.000, tá? Depois disso, a gente tem
uma projeção apenas dessa perna aqui de alta, ou seja, a gente teria feito aqui um primeiro movimento de alta, seguido de uma correção, acumulação e rompimento, tá? Isso aqui já nos jogaria para um alvo muito maior, muito mais forte, que a gente projetando aqui daria lá em cima, tá? Não dá nem para trabalhar esse movimento agora, porque ele é muito, até mesmo irreal, tá? Mas só para ver o tamanho do potencial que a gente tem aqui no Ethereum, tá? A gente poderia ver o Ethereum em 50 mil dólares aí no longuíssimo prazo, tá? Mas eu estou trabalhando um pouquinho mais cauteloso, óbvio, então eu acredito que a gente venha aqui no topo histórico. Após o topo histórico, a gente vai repetir uma perna de alta que vem deste rompimento até aqui em cima, tá? Isso aí nos jogaria lá na região dos 9 a 10 mil dólares. E esse é todo o potencial que a Ethereum tem. Vale a pena, uma belíssima oportunidade. Fiquem atentos aí nesse teste importante. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer altcoin, sabe, deixa nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal. Beleza? Valeu!